Não deu em nada. Não deu em nada. A roda, o círculo vicioso do progresso, ou como uma forma geométrica simples, no entanto perfeita, segundo as palavras de Platão, se tornou o bode expiatório da modernidade. Há algo de quase comovente, não, trágico, na forma como a humanidade se ajoelha perante a roda. A roda, essa deidade sem alma, esse círculo idolatrado, essa perfeição geométrica transformada em ícone civilizacional, é quase tocante. Um pouco como ver alguém de joelhos a venerar uma colher por permitir comer sopa. Mas a roda, a gloriosa roda! É quase impossível pronunciar essa palavra sem fingir um orgasmo. A roda é mais do que uma mera invenção, é um símbolo. E, como todo símbolo, carrega mais mito do que substância, mais lenda do que legado, mais promessas do que resultados. Vamos desfazer este círculo virtuoso que, na verdade, é apenas um ciclo do auto-engano. Falemos da glorificação pré-histórica, da pedra ao pneu. Comecemos pela narrativa oficial. A roda foi inventada há não sei quantos anos na Mesopotâmia. Grande coisa. Provavelmente por alguém com tempo a mais e nada de melhor para fazer com um tronco de árvore. Quer dizer que o triângulo não era suficiente. Inventar lombas num terreno a direito era pouco entusiasmante, serviu de muito. Envolvidos estes milénios todos, há lombas em todo o lado, mesmo com os círculos debaixo do carro. E desde então essa invenção aparentemente simples foi levada ao panteão das maiores criações humanas, ao lado do fogo, da linguagem e da pizza de pepperoni. Demorou milhares de anos desde que a humanidade começou a andar de pé até pensar em regular. Os egípcios construíram pirâmides sem rodas. Os incas edificaram cidades nas nuvens sem um único carrinho de mão. Talvez, e só talvez, não precisássemos tanto da roda quanto o mito moderno nos faz crer. Talvez a roda não tenha sido o início do progresso, mas apenas o início do fim da paciência. O mito do transporte, de A a B com sofrimento. A roda é sempre apresentada como a mãe do transporte moderno. Sem a roda não teríamos carros, caminhões, autocarros, patins, monociclos, porra! Dizem com olhos iluminados de entusiasmo civilizacional. Como é que vocês conseguem pôr monociclos e sorrir? Não consigo entabular conversa convosco. E é precisamente esse o problema. A roda conduziu-nos aqui. À gloriosa era dos engarrafamentos, das buzinas histéricas, da combustão interna, das autoestradas infinitas e das prostitutas à margem do Alcatrão e das rotundas demoníacas. Sem a roda não haveria maldição do transporte público em hora de ponta. Nem o inferno de isto é já ali e depois passam 40 minutos e nós no mesmo sítio. A roda não nos aproximou. Deu-nos essa ficção. Ela apenas tornou mais longa a distância entre os lugares onde queremos estar e os lugares onde temos de ir. Deu-nos o automóvel, sim, essa cápsula insonorizada em movimento onde gritamos sozinhos, enquanto ouvimos playlists motivacionais que só aumentam o desespero. E pensamos, como é que as pessoas lá fora se motivam? E não nos esqueçamos do comboio, esse tubo metálico sobre rodas que, em teoria, simboliza eficiência e modernidade, mas que na prática é um confessionário involuntário, onde partilhamos silêncios constrangedores com estranhos, onde as pessoas isoladas podem ter, momentaneamente, vizinhos por todo o lado. E de um momento para o outro, toda a gente é forçado a ser padre ou psicólogo. Sem roda, estaríamos todos a andar calmamente, filosoficamente, talvez até, vejam bem, a ter pensamentos e, quem sabe, até sermos felizes. Mas não. Preferimos deslizar num tubo de chapa ruidoso, comprimidos entre o cheiro da fast food e o hálito de segunda-feira. Passemos ao próximo capítulo. O capitalismo em movimento. A roda como ferramenta de escravização diária. Com a roda veio o horário. A pontualidade. Antes da roda podíamos dar desculpas. Desculpe, mas houve um engarrafamento de crocodilos e eu tive de esperar que eles passassem. Mas entretanto passaram 15 dias. Estava demasiado sol e eles estavam a fruir da luz da vitamina D. Não quero criar conflitos com animais de sangue frio.
Entretanto, a produção em série. O tem de chegar às 9 em ponto. A roda, senhores e senhoras, não é apenas um dispositivo de locomoção, é um motor simbólico do sistema capitalista. O tempo passou a rolar como uma roda e nós a correr dentro dela como hamsters domesticados por esse fervor vão. Não há liberdade na roda. Não há liberdade na roda. Há movimento, dizem. Sim, mas movimento para onde? Todo o movimento é pirotécnico desde o aparecimento da roda. O progresso da roda é um movimento circular que disfarça bem a estagnação. Somos tubarões brancos desdentados e desmemoriados em torno de uma presa sanguinolenta. Mas este sangue atrai-nos, mas porquê? E passamos a vida nisso. Giramos, 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 mas não saímos do mesmo sítio. Nem comemos, nem deixamos comer, ou, se quiserem, nem fodemos, nem saímos de cima. O mundo tornou-se um grande aeroporto e nós, passageiros cansados, improvisamos salas de espera em todos os cantos, fingimos que chegar ao destino justifica o desconforto do percurso. Descendo um degrau, recordam-se das rodinhas de infância? A mentira começa cedo, não é? Até a infância não escapou. Lembram-se das bicicletas com rodinhas? Aquele instrumento de suposto equilíbrio que, na verdade, só ensina medo e dependência. Sim, nós somos os agarrados das rodinhas. A criança aprende a pedalar, mas nunca a confiar em si mesma. Quando tiram as rodinhas, o pânico instala-se e aparecem as primeiras cicatrizes. É uma metáfora perfeita para a vida moderna. Damos às pessoas ilusões de estabilidade e depois tiramos tudo, só para ver se elas sabem lidar com o chão a fugir. Não me espantaria nada que o negócio das rodinhas fosse um negócio muito mais negro. Subsidiado por empresas de seguro ou empresas que dão alegadamente crédito. E os brinquedos com rodas? Carrinhos, triciclos, skates. A roda é imposta desde cedo como símbolo de diversão e liberdade, quando na verdade é exatamente o contrário. É um treino precoce para a alienação da vida adulta. Aprendemos a rodar antes de andar, antes mesmo de pensar, e acreditamos que é um passo evolutivo. Mas há aqui um parente que importa referir. A roda dentada. É a engrenagem do sistema. E se acham que a roda é inocente, esperem até encontrar a sua versão mais perversa. A roda dentada, a engrenagem, o símbolo industrial por excelência, o que move fábricas, relógios, produções em massa e causa muitos acidentes de trabalho. O que move o mundo, dizem, mas movê-lo para onde, exatamente? A roda dentada é o pesadelo de Chaplin nos tempos modernos. É o emblema do operário esmagado pelo ritmo da máquina. São os turnos infinitos, as repetições absurdas, o corpo humano transformado em extensão mecânica de um sistema que gira sem parar, sem alma, sem poesia, sem pausa. As engrenagens não se sabem parar. E nós, que nos atrevemos a imitá-las, também já esquecemos como se faz. E vamos para casa, mesmo nos dias de folga, e não sabemos parar. Ai, não sei parar, eu quando paro morro. Daí até termos cabeças humanas ilustradas que no interior têm rodas dentadas foi um passo. E a roda espiritual? O karma e outros ciclos de sofrimento, até as religiões caíram na armadilha. O budismo, por exemplo, fala da roda do samsara, o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. É isso que eu sinto num dia de trabalho de 8 horas. Eu sou budista, mas à força, como se já não bastasse o sofrimento de uma vida só. A roda espiritual promete repeti-lo indefinidamente, até que atinjamos a iluminação. Que belo prémio, parar de rodar. Talvez os homens-estátua sejam os primeiros budas. Mesmo os iluminados não escapam à roda. Acabam transformados em gurus de redes sociais, vendendo cursos online, custam os olhos da cara sobre meditação, produtividade e como alinhar os chakras em 30 minutos usando cristais. Roda de amigos, roda de samba e por aí vai. A linguagem não perdoa. A roda contaminou até a linguagem. Roda de amigos, um grupo de pessoas que gira em círculos sem sair do lugar. Roda de samba, uma orgia sonora de repetições hipnóticas onde os cus sincronizados criam um campo gravitacional que é muito perigoso para homens sem lábia e feios. Roda de conversa, local onde as ideias morrem de tédio. Estou farto de rodar entre lugares comuns. Mesmo quando falamos de diversão, a roda é sinal de repetição. E repetição, meus caros, é o antónimo elegante do pensamento. E se quiserem, da humanidade. A roda é uma espécie de anticristo sem alma. Conclusão. Quebrar a roda. Diz que toda a roda é perfeita, redonda, simétrica e equilibrada. Porra, nem o nosso planeta é. Talvez por isso nos iluda com a ideia de progresso. Mas o que é um círculo senão um caminho sem fim? Uma estrada que volta sempre ao mesmo ponto de partida.
Um labirinto minimalista, uma cobra a comer a sua própria cauda. A roda é a ilusão de avanço disfarçada de engenho. É o evangelho da repetição. Chegou a hora de admitirmos a roda não nos salvou. Apenas nos fez andar mais depressa rumo ao vazio. Só que agora, com amortecedores e jantes cromadas, o verdadeiro progresso será o abandono da roda. Ou pelo menos parar para pensar entre uma volta e outra. Até lá, continuamos no carrossel, felizes, girando, aplaudindo o círculo como se fosse uma linha reta e mandando caralhadas para os turistas que param numa rotunda a fotografar o seu centro. A roda, senhores, é o mais engenhoso dos cárceres e o mais bem disfarçado. A roda, meus amigos, não deu em nada. Não deu em nada.